Muito boa noite, queridos, irmãos, amigos. Estão me ouvindo bem? Caso alguém possa confirmar, dar um famoso joinha, eu agradeço, já veio, muito obrigado. Mais uma vez, sejamos todos muito bem-vindos a esta noite de segunda-feira na casinha, Caminho, Verdade e Vida, essa casa querida que nos acolhe há tantos anos, nos braços do cristianismo puro, trabalhado pela Santa Doutrina Espírita, e os convido para que estejamos conectados em mente e coração, quem está fisicamente na casinha, quem está no seu lar, assistindo online, ou no lugar que estiver, que não estejamos apenas com o corpo presente aqui, mas também com a nossa atenção, com a nossa alma, para fazermos assim o máximo proveito do auxílio do alto que viemos buscar em mais esta noite. O tema de nossa palestra é o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em outras palavras, trata da questão da reencarnação, ou das muitas vidas no plano físico ou no plano material. Assunto este ainda em pleno 2026, tabu em grande parte da sociedade planetária. Então, digno de toda a atenção. Nós vamos buscar aqui nessa breve palestra fortalecer as bases de entendimento desta questão, portanto. Lembrando que já o título do capítulo, que é uma separação que Kardec e os espíritos superiores fizeram na codificação espírita, em um diálogo com Nicodemos, que iremos ler no Evangelho original, diz: ninguém. Começa dizendo: o mestre divino Jesus, começa a afirmação com o termo ninguém, ou seja, não há exceção. O oposto é todos. Ninguém pode ver o reino de Deus, ou, em outras palavras, atingir a sua ascendência, purificação, seu crescimento pleno espiritual, rumo a Deus, sem nascer de novo. Palavras, uma expressão muito clara, nascer de novo. Então vamos lá. Esse trecho inicial do capítulo 4 da obra traz vários trechos muito impressionantes dos 4 evangelhos clássicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que resgatam o que o espírito mais puro e evoluído em atividade no planeta Terra falou a respeito deste tema quando esteve corporificado entre nós há 2000 anos. Vamos lá, então. Acompanhem comigo. Primeiro trecho está no Evangelho de Mateus e de Marcos. Diz o seguinte, abre aspas. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, onde ele estava, caminhando com os discípulos, os seguidores, ele interrogou assim os seus discípulos. Jesus perguntando para os discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Lembrando que a expressão Filho do Homem vem lá de profecias do Velho Testamento que já designavam o Messias, o enviado de Deus. E ele fez uso dessa expressão para se auto-nomear, para sempre confirmar: eu sou ele, o Filho do Homem, uma expressão. Então perguntou Jesus: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E os discípulos responderam: dizem uns que você é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus arremata, dizendo: bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus.
E aqui a gente já vê, a gente vai ver mais nos próximos trechos bíblicos, que Jesus, quando perguntou para os mais próximos ali, andando para, né, o reino de Filipe na época, quem era ele, eles começaram a especular. Assim, Jesus perguntou: o que, que os homens dizem a meu respeito? Quem sou eu? Aí os discípulos começaram a responder: olha, o pessoal por aí, vamos dizer assim, diz que você é Elias, ou que é Jeremias, ou algum outro grande profeta. Ou seja, gente, aqui nós notamos que na própria raiz da cultura judaica, e abre o parênteses, cultura judaica, a base do cristianismo, certo? Já que o cristianismo surgiu dentro da cultura judaica. Até porque o próprio mestre, quando tomou o corpo, nasceu entre os judeus. Toda a Bíblia, inclusive, é judaica. Isso nos causa, às vezes, estranheza. Então, na raiz da cultura do povo, tinha o quê? A possibilidade já de falar assim, ué, Jesus é a volta de algum grande profeta do passado, algum grande sábio enviado de Deus do passado. Uns falam que Elias, outros Jeremias, ou algum outro profeta. Então a gente vê que na mente desse povo existia já a questão de, olha, alguém volta, volta. Existe a volta do Espírito para uma nova vida. Esse é o primeiro pilar básico. Aí a gente vai no próximo trecho, que também está em Marcos e agora em Lucas. Repete nesses dois evangelhos. Diz o seguinte, vai narrando, né? Nesse interim, Herodes, o tetrarca, na época era rei, de fato, formal, material, entre o povo judeu, ali da Galileia, o tetrarca, ouvira falar de tudo que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, ou seja, Herodes estava nervoso, tenso, porque ele estava ouvindo falar dos feitos desse tal Jesus. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara, olha só, dentre os mortos. Está assim narrado nos evangelhos. Outros que apareceram Elias, olha Elias aí de novo. E outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então, segue a narração. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse que ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Ou seja, de novo aqui, uma narrativa da cultura da época judaica, na época que Jesus estava ali no auge já da sua missão, já evidente, ganhando fama pelos seus feitos impressionantes, né, com seu poder divino de espírito crístico. E aí o Herodes tinha ouvido falar em tudo isso e estava ali preocupado. Falou, tem gente dizendo que é João Batista que ressuscitou. Então, que Jesus seria João Batista ressuscitado. Gente, João Batista, o precursor de Jesus, seu primo, que veio um pouquinho antes dele para abrir os caminhos e preparar o terreno para a vinda realmente do maior entre nós, já tinha sido degolado por Herodes. E aqui eles já estavam pensando que podia ser já ele voltando como Jesus. Olha que interessante. E diz assim, outros estão dizendo aí que é Elias que está aparecendo. E outros, de novo, que é outro dos antigos profetas que ressuscitaram. Na cultura judaica, a palavra para a volta do Espírito a uma nova vida era ressuscitar, ou ressuscitação, ou ressurreição, que significa, na etimologia do latim, que veio para a nossa língua portuguesa, levantar de novo, levantar-se, que é voltar à vida. Então a gente vê como que esse conceito de voltar à vida já estava na cultura judaica de 2000 anos atrás. E cá entre nós, se nós somos ainda para trás em civilizações mais antigas que os israelitas no planeta, nós temos diversas que, de uma forma mais ou menos clara e profunda e estruturada, tinham na sua filosofia, nas suas doutrinas religiosas, teológicas, a questão das muitas vidas e da volta do Espírito a novas vidas, nos seus conceitos. Não é novidade. Não é nenhuma novidade que o Espiritismo trouxe ao mundo, de forma alguma. A questão da volta do Espírito a novas vidas, corpóreas, físicas,
é sabido desde o que se entende homem no planeta Terra. Por exemplo, o grande célebre autor espírita Leon Denis, na sua obra-prima Depois da Morte, pega toda uma parte inicial do livro para justamente tratar como o tema das múltiplas vidas e da volta do espírito está presente na raiz de todas as grandes culturas do passado, inclusive a judaica. Mais para frente. Vamos para outra parte, muito interessante. Esse está em Mateus e Marcos. Fala assim: após a transfiguração, que é aquela famosa passagem que Jesus está no Monte Tabor e ele se transfigura e aparecem duas figuras perto dele com testemunhas de três discípulos, né? Tá assim: seus discípulos então o interrogaram dessa forma, perguntaram para Jesus: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprovesse, como quiseram, né? E diz Jesus: é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Aí tá, fecha aspas, e tá assim: então os discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus falava. Olha que incrível! O próprio mestre encarnado, durante sua missão divina, dizendo: é verdade que Elias há de vir e restabelecer. Gente, Elias foi um dos maiores profetas registrado no Velho Testamento, um dos maiores profetas israelitas, mais ou menos 900 anos antes da vinda de Jesus, quase 1000 anos antes de Jesus. Um profeta, quando você lê sobre ele, fez grandes feitos, multiplicou alimentos, ressuscitou pessoas. Era um homem poderoso do sentido espiritual, esse Elias. Poderoso, um grande enviado para a terra. Que desde lá começaram os profetas, né, preparar o terreno para a vinda de Jesus. Então Elias está em evidência, porque foi um dos grandes que passaram pela terra. E aqui, de novo, os discípulos especulando, lembrar que a transfiguração de Jesus, quem apareceu na transfiguração? De um lado, Elias, do outro lado, Moisés. As figuras de Elias e Moisés, representando Moisés a lei e Elias os profetas, já que o mestre afirmou na base da sua missão: não vim destruir a lei nem os profetas, vim dar cumprimento. Então, os dois representando essa, por assim dizer, trindade. Então, aqui Jesus afirma que Elias já tinha vindo. E depois os discípulos falam, está registrado no Evangelho, tanto de Mateus como de Marcos, que eles entenderam claramente que era de João Batista que Jesus estava dizendo. Jesus disse claramente: olha, Elias já voltou 900 anos depois, como João Batista. Ora, na época deles, tinha muita confusão assim, porque a ressurreição implicava que você ia voltar à vida com o mesmo corpo físico, o que é muito complicado, certo? Porque o corpo físico envelhece, tem doença, se degrada. E eles ficavam confusos com isso na época. E não tinha essa ciência por trás. E isso o Espiritismo é que veio dar todos os pingos nos is e nos explicar cientificamente, racionalmente, todos os detalhes do processo da ressurreição, no sentido modernizado, com a palavra reencarnação. Que também, se você não gosta da palavra reencarnação, pode botar outras, são apenas palavras da língua humana. Reencarnação, a volta para a carne. Pode chamar recorporificação, renascimento. Não tem problema. Está tranquilo. Tem gente que, né, ficou com uma coisa, porque a gente sabe das vistas por aí de aversão à palavra reencarnação, que é coisa do demônio, né? E assim vai. Vamos falar disso. Já, já. Mas então está aqui Jesus, o mestre por excelência, falando para os discípulos de forma mais íntima, ficou registrado em 2 evangelhos, que João Batista era o mesmo espírito de Elias que voltara 900 anos depois em mais uma missão grandiosa, certamente cá entre nós, por ele, Jesus, enviado à Terra. Está aqui, claro. Vamos adiante. Tem mais.
Então, a gente vai para a próxima, que está registrada, essa está no Evangelho de João. Olha também como a codificação amarrou os 4 evangelhos aqui nesse capítulo, para não falar assim, não, isso aqui foi um ponto de vista desse evangelista. Não, está nos 4, nos sinóticos e também no de João, que é bastante peculiar. E aqui narra aquela passagem belíssima de Nicodemos, que buscou Jesus em segredo na calada da noite, porque estava morrendo de curiosidade de falar com ele, porque acreditava que realmente ele era o enviado, era o Messias, e queria ter uma prosinha com o mestre. Está registrado aqui, porque foi passado, narrado, e assim ficou registrado com João. Tá assim, ora, entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus. Né? É um cargo que ele tinha. Quem teve a oportunidade, inclusive, de assistir a série The Chosen, pode ter uma ideia melhor, muito bem colocada, como muitas coisas da série, sem entrar no mérito aqui, da eminência da figura de Nicodemos, que era considerado professor dos professores da lei mosaica entre os judeus. Então, era uma figura de grande projeção na cultura judaica e na hierarquia também, dentro do sinédrio e de toda a estrutura da elite do povo. Né? Então, Nicodemos veio à noite ter com Jesus, ele disse, aqui assim, no Evangelho de João, está meio direto ao ponto, assim, tira toda a enrolação, vai direto ao ponto, só deixa isso no texto. Mais ou menos assim que aconteceu. Então, está lá. Nicodemos chegou e falou, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, ou aquele mais sábio, né? Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que você faz se Deus não estivesse com ele. Nicodemos acreditava. Jesus respondeu, é que eu falo que é o direto ao ponto aqui no Evangelho de João. Em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É daqui que Kardec, com os orientadores maiores, tiraram o título do capítulo. Então, Jesus fala algo assombroso para Nicodemos, há 2000 anos, que ninguém pode ascender, evoluir espiritualmente, chegar na plenitude, no que a gente chama de felicidade verdadeira, palavras nossas, não sabemos o que é isso, o gozo do espírito puro, purificado, que trabalha executando as ordens de Deus do universo, né? Não sabemos, mas sonhamos. Ninguém pode chegar aí sem nascer de novo, sem reencarnar, sem... Aqui está renascer, o que falamos, reencarnar é uma palavra que Kardec jogou técnica, um cara muito técnico, um grande professor, reencarnar, voltar à carne, já que carne era símbolo da vida física, até hoje é, né? Tomar carne, tomar a carne, tomar um corpo físico, biológico. Aí Nicodemos fica chocado e responde para Jesus, como pode nascer um homem já velho? Olha a pergunta. Como uma criança espiritual perguntando aquilo que qualquer um de nós perguntaria. Por que não? Como pode nascer um homem já velho? Já está velho, como é que ele vai nascer de novo? Ele diz, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Olha o raciocínio de Nicodemos, uma pessoa jamais expandida intelectualmente, né? Ele quer saber se, como que isso tecnicamente é viável. Porque na cabeça dele é impossível. Como é que um homem, uma mulher, vai voltar na barriga de uma mãe para renascer? Assim, e ele acreditava, se Jesus está falando, isso é certo. Então, eu preciso entender o que é que Jesus, esse mestre, está me falando. E ele é confuso. Aí você vê que já estava de novo enraizado na cultura a questão do renascimento. E Jesus martelando, chancelando esta verdade, este fato. E Jesus voltou a falar para ele, então, em verdade te digo, se o homem não renasce da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aqui Jesus usou uma linguagem profundamente simbólica, porque nesta época, neste diálogo, mesmo com o doutor da lei judaica, não dava para explicar, pela limitação intelectual, científica, como funcionava o processo de reencarnação. Então, Jesus usou linguagem simbólica para que no futuro fosse revisitado, reestudado e entendido. Estamos aqui fazendo isso, a doutrina se usou disso, né? Então, ele deixa uma separação muito clara, né? O que é da carne é carne, isso é corpo é uma coisa,
espírito é outra. Não são a mesma coisa. Jesus deixou claro. Corpo é uma coisa, espírito é outra coisa. Né? E se não renascer da água, a água é o símbolo da matéria física. Se não renascer, então, da água, da fisicalidade, não pode, de novo, entrar no reino dos céus. O reino dos céus é um símbolo da nossa purificação espiritual, chegar nas altitudes da purificação espiritual. Esse é o reino dos céus, né? Plenitude total. E Nicodemos, de novo, fala, gente, pensando assim, imagina, você na frente de Jesus, encarnar na tua frente, você tendo esse diálogo. Tenta, para a gente ter um pouco de empatia com Nicodemos. Ele fala assim, como pode desfazer-se? Falou de novo, Jesus, não tem como, não consigo entender. E Jesus observou, pois que és mestre em Israel, Nicodemos, e ignoras essas coisas, e você não entende isso? Ou seja, não tem como te explicar. Né? Digo-te em verdade, que não dizemos, senão que sabemos e que não damos testemunho, senão do que temos visto. A humildade de Jesus dizendo, eu só te falo aqui para todos vocês, o que eu sei que é verdade. Eu, como um espírito crístico, tenho testemunhado ao longo desses bilhões de anos unido ao Criador. Humilde aqui, eu só estou dando testemunho do que eu sei. É a verdade, Nicodemo. Você não consegue entender ainda, o que eu vou fazer? Não tem como te explicar. E ele segue, né? Ele fala, não, se não me creres quando vos falo das coisas da terra, como vai me crer quando vos falo das coisas do céu, Nicodemos? E fica assim, aqui acaba, como falamos, o diálogo é só direto ao ponto, um recorte, né, do que aconteceu, que está no Evangelho de João. Gente, resumo da ópera. Nós temos nesses 4 trechos, né, evangélicos impressionantes, um mestre chancelando a questão que ainda é um grande tabu 2000 anos depois no planeta. Que a volta do espírito ao corpo é uma coisa natural. É natural. É da lei divina. Normal. Não gosta da palavra reencarnação, usa outra. Aqui Jesus usou renascimento. Tem mais que isso. Nascer de novo. Não é isso que acontece? A gente toma um corpo novo e renasce no mundo físico. Com esquecimento temporário, um corpo novo, normalmente dentro de um contexto social, familiar, num tempo que a gente não viveu ainda. Né? Somos viajantes do espaço e do tempo a cada renascimento na matéria. Então a gente vê que está claro, está claríssimo, está muito claro. Não satisfeito com isso, Kardec aqui falou assim, vamos botar mais um trecho, e esse aqui é o mais impressionante e evidente, acho que por isso ele deixou para último, né? Que está aqui no Evangelho de Mateus, esse. Diz assim, dentro do mesmo contexto, está lá narrando, fala, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus, isso aqui é Jesus falando, né? O reino dos céus é tomado pela violência, e são violentos, os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. E aqui está falando da lei mosaica, a rígida lei mosaica. E Jesus arremata dizendo assim, se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo, falando de João Batista, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ainda diz assim, ouça-me aquele que tiver ouvidos de ouvir. Bom. Ou seja, Jesus, aqui não tem mais nem assim, um símbolo, uma coisa um pouco mais vaga, ampla, não. Jesus pega e fala, se quiseres compreender o que vos digo, ele é Elias. Ponto final. João Batista é Elias. Jesus está dizendo, João Batista é Elias. E sabemos que Elias, o grande profeta, referido aqui, estava reencarnado antes de ser João Batista, há 900 anos, mais ou menos, antes da vinda de Jesus, 900 anos antes de Cristo. Então, tem 9 séculos de separação, que é do que entendemos, entre uma missão desse espírito grandioso e a sua próxima, como João Batista, que foi uma missão, gente, vamos falar, gigantesca, né? O precursor do Cristo. O que foi preparar o caminho mais grosseiro para que Jesus pudesse ter alguma condição de tocar mentes e corações durante seus poucos anos na carne.
Então aqui não tem dúvida, está patente. Ele falou, deixou claro. E essa parte inicial do capítulo quer muito isso, que é nos atestar, chancelar, confirmar, esclarecer, botar luz que múltiplas vidas, o espírito voltar à vida, renascer muitas vezes, ou reencarnar, na linguagem antiga, ressurreição, né? É uma coisa normal que o mestre, o espírito mais sábio do planeta, deixou claro quando aqui esteve também em corpo. E como falamos lá no início, e ainda assim é um tabu gigantesco na sociedade planetária. Uma pena. Por quê? E a gente abre o gancho para a gente fechar o raciocínio na noite. Vamos lembrar, reencarnação, gente. Isso aqui tudo, como falamos, estava nas culturas antigas, todas as civilizações tratavam da questão. Tem um porém que não é aqui assunto da noite, mas ao longo dos séculos do cristianismo, que foi sendo, né, dominado pela Igreja Romana, principalmente no segundo concílio de Constantinopla, no século VI depois de Cristo, conclamado pelo imperador Justiniano, junto ao papado, aos bispos, que eles faziam periodicamente para fazer os acertos, eles propositalmente foram tirando todos os conceitos que faziam conexão com a multiplicidade das vidas, a eternidade do espírito, a pré-existência da alma antes do corpo e a reencarnação. E era a religião dominante, assim foi por muitos séculos, como sabemos. Isso trouxe um grande impacto distorcido, negativo, até hoje. Até hoje, que virou coisa, né, ruim. E o que é engraçado é que isso é tão claramente cá entre nós, manipulativo pelos que querem a escravização das consciências desse planeta, que estão aí no comando do mundo material, que não faz nenhum sentido. Por quê? E assim a gente vai arrematando. Reencarnação é justiça e amor do Criador. Como você vai conceber um Pai Criador revelado por todos os grandes mestres e Jesus de forma inigualável, nosso Pai Criador, vai dar uma oportunidade única para um filho por ele criado agora, na hora de nascer no corpo. Foi criado agora, a alma é criada junto com o corpo, nasceu ali, foi criado por Deus, tem uma chance de acertar. Acerta ou erra. Sendo que milhares passam pela experiência por apenas algumas horas, alguns dias, meses e alguns poucos anos. Muitos não chegam nem a sair do ventre das suas mães. Como conceber um pai amoroso e justo que faz isso com o filho? Vou te criar agora, ou seja, você não sabe nada de nada, e você tem uma chance de acertar. E você é privilegiado, vai ter 90 anos. Você 100 para aprender alguma coisa, ou para errar. Você, 3 horas. Você, 6 meses no ventre da mãe. Você, 2 meses depois de sair do ventre da mãe. E, conforme a decisão, já vai ser arrebatado pela morte. E está feito o seu destino para toda a eternidade. No inferno ou no paraíso. Gente, que conceito mais absurdo que esse? Graças a Deus, e obviamente, que é falso. Muito falso. E totalmente descondizente, inconciliável com o Pai de justiça e de amor que criou o universo e todas as criaturas. Se por acaso você não acredita, não concebe que existe um Pai criador de amor e justiça, que criou o universo e tudo que nele está, e ele governa, com leis supremas e perfeitas, aí ok, você vai falar, não precisa de reencarnação. Para mim, Deus não existe, ou se existe, ele não é amor nem é justiça. Então não precisa de reencarnação. Aí faz sentido. Só que não está, essa realidade de não existir um pai, criador de amor e justiça, não condiz com nada que a gente observa
no universo infinito, desde o átomo à vida das galáxias. Não bate com nada. Muito menos com tudo que os grandes mestres vieram revelar e ensinar. Reencarnação, estou usando a palavra aqui espírita. Estamos numa comunidade espírita, que pode usar a palavra que você quiser. Uma palavra humana. Reencarnação, portanto, é esperança, confiança, coragem. Reencarnação é paz. E ela é a verdade. É fato natural do universo. É lei da natureza. Pronto. Simples, suave. O pai, claro, dá múltiplas chances para os seus filhos, por ele criados, de acertar. Nem que for errando. Errou, filho? Volta. Volta e refaz. Vai agora para o outro lado, de quem você feriu, para você entender como que é. Está do outro lado da equação. Do outro lado da espingarda. Você atirou? Agora você vai tomar o tiro. Simbolicamente. Aprende de novo. Convive com aqueles que você odiou para ver se aprende a amar. Errou? Refaz. Reconstrói. Reaprende. Cresce. Volta. E volta de novo. Isso é amor. Isso é justiça. E nos enche de clareza, alegria, esperança, bom ânimo. Porque sempre vai ter uma nova oportunidade para nós e para os nossos, que vemos errando, que já não estão mais nesse mundo por erros que cometeram, ou por outras questões que nós não sabemos. Vão ter outra chance, que não enche de consolação uma verdade dessa. Uma verdade desta. Esclarece e consola. Se não bastasse, para aquele que fala assim, olha, eu não estou igual Nicodemos reencarnado. Não estou satisfeito, agora eu quero entender. Na época não tinha como entender. Jesus não pôde me explicar. Agora eu quero entender tintim por tintim como funciona tecnicamente o processo de encarnação. Estuda a doutrina espírita. O Pentateuco kardeciano, 5 livros, e também as obras complementares da missão mediúnica inigualável de Chico Xavier, por exemplo. Detalhes. Tudo que você quer saber está lá. Pronto. Pronto. Mata a vontade intelectual, moral, com a doutrina, que complementa tudo que o mestre ensinou numa linguagem moderna, científica e de alta filosofia espiritualista. Muito bem, queridos, essa era a reflexão da noite. Agora eu convido a todos a se pacificarem, respirarem fundo, se tranquilizarem,